Oi, gente, vocês que acompanham o meu canal Psicologia do Cangaço, dê um like aí, porque eu sempre estou colocando alguns vídeos para falar sobre o rei do cangaço, né? O Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, rei do cangaço. Mas a minha maneira de analisar o cangaço, eu gostaria e procuro fazer diferente das outras pessoas que falam sobre aquela briga, né? O Virgulino sempre vencendo, sempre matando, sempre invadindo as terras, invadindo casas. Quando eu falo invadir terra, gente, eu quero salientar que ele não invadia terra, ou invadia casas, ou invadia alguns lugares para se apossar das terras, para ter domínio, para adquirir, para comprar e para viver naquelas terras. Ele era nômade e então uma pessoa um cangaceiro diferente dos outros. Por quê? Porque ele não reivindicava nada, ele não tinha quaisquer ideologias, nem político, religiosa, nenhuma. O Virgulino, ele andava sempre errante, ele não sabia o que fazer, porque ele não era só por questão de ter assim, uma vida onde ele teve muitos inimigos, onde ele chegava, ele sempre tinha problema e sempre essas rivalidades por ele criadas por conta disso, que ele não tinha um paradeiro, ele não sabia nem podia ficar em canto nenhum, porque ele era perseguido pelas polícias. E as pessoas também, mesmo que não fossem de polícia, mas o povo tinha medo do Virgulino, se apavoravam. Bastava saber que o Virgulino estava naquelas imediações, naqueles lugares, para as pessoas sentirem-se apavoradas. Então, o meu trabalho é justamente para entender o porquê dessa paciência que o Virgulino tinha desde muito cedo, porque não começou, depois que ele era adulto, ele dizia que queria vingar a morte dos pais. Não é verdadeiro, gente. O Virgulino sempre foi uma pessoa, desde pequena, que ele construiu a sua própria vida. Ele construiu uma vida de aborrecimento, de intrigas, que prejudicou a todos, tanto a sociedade, os sertanejos, quanto os próprios familiares não tinham paradeiro. A própria família do Virgulino não tinha sossego, por conta das arbitrariedades das questões que envolveram o Virgulino e a própria família Ferreira. Então, eu trago essa frase aqui que eu já repeti num outro vídeo, que é o seguinte: se um Teju tem uma cobra por inimiga no DNA, porque uma etnia não pode também ter esse DNA, né, para com a outra, né? Então, qual o código que faz a inimizade entre as espécies, né? Qual o código? Está no gene, né? Na genética. Então, mas eu postei agora um vídeo falando sobre a questão que eu assisti a um vídeo do Yav Yaakov, um rabino, que ele vai trazer a história bíblica, ou seja, a história da família dos judeus, porque os judeus eram e são tão atacados, e ele vai justificar isso através da história da Torá, que ele traz com muita
digamos assim, é muito bonita a história, mas muito triste também, e ele explica o porquê dos judeus serem tão massacrados, tão castigados. Aí ele vai desde começar a narrar a história, ou seja, contar a história bíblica que começa já em Gênesis, na nossa Bíblia Sagrada, né? E ele vai falar sobre uma maldição. Então, eu gostaria até de retificar uma coisa que eu coloquei no outro vídeo, que foi dizendo que o Virgulino tinha descendência dos Nogueira. Não, gente. Quem teve um filho de um Nogueira do Venancinho foi a mãe do Virgulino, mas esse filho chama-se Antônio, né? É uma retificação que eu faço, que eu pôs no outro vídeo. O Antônio, ele é filho de Venancinho com a Sulema. E a mãe da Sulema chama-se Jacosa. Vejam só, Jacosa, né? Então, eu estou fazendo trazendo talvez uma conexão entre a história da família da Jacosa com a história da Bíblia Sagrada, da Torá e de nossa Bíblia também. A Bíblia Sagrada a Bíblia Sagrada, nossa, né? Então, trazendo a história da Diná, que ela foi violentada por um príncipe, o Siquém, e que ela ficou com muita raiva. Por conta disso, ela vai transferir a sua raiva no DNA, e isso vai ser uma coisa que vem porque os judeus são tão massacrados pela história de Diná, que foi violentada por Siquém, um príncipe. Ela também era princesa e ele príncipe, ela filha de Jacó, e o Siquém, ele violenta a Diná, e a Diná guarda esse rancor, essa raiva, que vai passar no DNA, e que por isso digamos, essa maldição que existe na história bíblica, né? E vai repetir-se até chegar à casa do patriarca Isaías, né? E também do rei Ezequias, né? Que não quer casar por conta dessa maldição. Bom, então, essa história que eu trago, que vem para que eu teorize o complexo lampiônico, né? Que essa história vai se repetir. Isso é simbolicamente, viu, gente? Na cidade, na Vila de Nazaré, aqui em Pernambuco, né? Nazaré. Nazaré é uma vila que é encravada no município de Floresta do Navio, né? E então nasce o Virgulino, filho, neto, vejam só, neto da Jacosa, né? Jacosa. É interessante, né? E esse neto de Jacosa, né? Ele é uma pessoa que vem com essa maldição, que ele vem com esse DNA de matar, de sangrar as pessoas, assim como na história de Diná, né? Vem seus descendentes, né? O Manassés, descendente da Diná, da princesa Diná, né? E ele vem com essa maldição, ele vem para massacrar o povo, né? Vem para macular, né? A história dos judeus. Ele vem
com essa raiva. O Manassés, né, nasceu e vem com essa raiva, ele vem destruir, ele vem acabar com toda, quebrar os altares, ele vem fazer magia, ele vem matar o próprio sogro, né? Manassés, ele vai matar o profeta Isaías. Isso é uma história sagrada, está na Bíblia Sagrada. E então Freud, como eu faço esse estudo, mas eu tomo por base também a história que Freud queria explicar essa questão do complexo de Édipo. Ele vai até Sófocles, né, de Édipo Rei, e ele vai teorizar o complexo de Édipo, né, tomando por base a história de Édipo Rei. Édipo era filho ele vai matar o pai, né? Mas ele não sabe que está matando o pai. E ele vai matar o pai, né? E vai casar-se com a mãe, a própria mãe, né? Isso também é uma lenda, lógico, né? Apenas Sófocles, apenas Freud, aliás, para explicar aquelas pessoas com os quais ele estudava e ele que teorizou essa raiva que o filho tem do pai, quer matar o pai para casar-se com a mãe, ele vai até Édipo. E então eu começo a fazer também para explicar a raiva que o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, vai ter, né, para assassinar todos, sem saber a quem está matando, porque Édipo também não sabia que estava matando o próprio pai para casar-se com a mãe, né? E casa-se, e Édipo vai ter filhos com Jocasta, e os filhos de Édipo são irmãos dele, e ele casa-se com Jocasta, que é a mãe dele. Mas isso é uma teoria, viu, gente? Então, eu começo a estudar dentro dessa linha para explicar o porquê, né? Então, aqui nestes livros, né, eu vou encontrar também a história que aliás, que o filho o Antônio, irmão do Virgulino, aliás, filho de Sulema, é neto de Jacosa, mas eles não são irmãos de pai e mãe, né? O Antônio não é irmão do Virgulino, do rei do cangaço, por conta do pai, e sim por conta de sua mãe. Ele é filho da mesma mãe, são filhos e irmãos por parte da mesma mãe, que é a Sulema, mas a Sulema também tem uma raiva muito grande dos Nogueiras. Por quê? Porque o Venancinho vai ter um caso com a Sulema, não casa-se com a Sulema, né? E vão os pais do Venancinho, que é Venâncio Nogueira, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do pai do Antônio, né? O pai do Antônio, vejam só, o pai de Antônio Ferreira, ele é filho de Venâncio Barbosa Martins, da fazenda Matinha. E os pais do Venancinho oferecem terras, né, e gado para que o pai do Virgulino case-se e encubra aquele filho bastardo, né? A família Nogueira não queria que o filho da Sulema, que era empregada da fazenda dos Nogueira, eles não querem esse casamento por conta de ser uma família reconhecida,
né? E, inclusive, vinham, as origens vêm de lá de trás, inclusive da Casa de Tombo, né? Esse casamento iria manchar a família Nogueira. Então, por conta disso, a Sulema não casa-se com o Venancinho, vai casar-se com o pai de Virgulino, mas ela vai ter ódio, ter raiva, né? Essa raiva que todo mundo sabe, comenta, ainda hoje tem nos livros todinhos, que a Sulema era uma pessoa vingativa, uma pessoa que tinha raiva e dizia para os filhos matarem, né? Vingarem qualquer coisa que, digamos assim, que os desagradasse. Então, esse ódio, essa raiva, eu estou falando isso, fazendo uma analogia, né, para poder explicar o complexo lampiônico, de onde vem. Então, o Lampião teria aquela mesma maldição que teve o Manassés, personagem rei bíblico, né? Rei bíblico, vejam só, o Lampião vai se tornar o rei do cangaço, né? Entra também aí a história, gente, a história do Benjamin Abraão Boto, que era sírio-libanês, nascido em Zalé, e veio para o Brasil, fugindo daquela guerra, né, do período otomano, né, que ele chega no Brasil e vai ser secretário do Padre Cícero, mas o fim do Benjamin Abraão Boto é um fim terrível. Benjamin Abraão Boto era judeu, né? E ele vai ser morto em Itaíba, né? O pau-ferro, hoje Itaíba. E quem, no meu entendimento, quem pode ter matado o Benjamin Abraão Boto seria exatamente o Virgulino que estava naquelas imediações de Itaíba quando foi morto o Benjamin Abraão Boto por 42 facadas. Inclusive, essa morte foi o seguinte: desligaram a energia, que era de motor à época lá em Itaíba, né? Desligam a energia e matam o Virgulino. Quem estava na rua naquela época em que o Benjamin foi assassinado? Gente, impossível de acreditar-se que alguém estivesse na rua, na cidade, que era um lugarejo, uma cidade muito pequena à época, né? Itaíba, pau-ferro, hoje Itaíba. Se os cangaceiros estavam ali e o Virgulino tinha uma dívida, aliás, o Benjamin Abraão tinha uma dívida para com o Virgulino, o rei do cangaço, porque o Benjamin Abraão Boto, ele tinha um documento assinado pelo Virgulino dizendo que somente ele havia filmado os cangaceiros, e o Virgulino era o rei do cangaço. Automaticamente o Virgulino era muito invejoso, muito ambicioso, o meu entendimento é que quem matou o Benjamin Abraão Boto foi o próprio Virgulino, né? Porque ele estava naquelas imediações e houve esse crime que ficou sem resposta. Ninguém sabe exatamente quem foi. Acusaram um aleijado lá, né, dizendo que o Benjamin tinha um caso com a mulher desse aleijado, e esse aleijado não teria a menor condição de matar o Benjamin Abraão Boto, porque o aleijado, ele não iria pegar o Benjamin Abraão Boto, porque o aleijado andava arrastando-se no chão, e o Benjamin Abraão Boto era um homem zarrão, né? Um homem forte, alto, e como era que esse aleijado teria condição de matar, né, o Benjamin? Vejam só, esse assassinato do Benjamin não foi com bala. Se fosse com bala, ainda eu admitia. Não, ele atirou, porque com a bala você pode mirar aquela pessoa, né, e assassinar com uma bala, mas com facadas não. E o Benjamin Abraão Boto foi assassinado com 42 facadas
Portanto, não é admissível que o Benjamin haja sido morto por esse aleijado, né? É o meu entendimento. Mas eu estou fazendo tudo também uma analogia, porque o Benjamin Abraão Boto dizia que era da cidade de Cristo, lá daqueles lados de Belém, né? Ele disse para o padre Cícero do Juazeiro que era da cidade de Benjamim, onde, aliás, de Jesus Cristo, onde Cristo nasceu. Então, é só analogia, gente. Mas é um trabalho que eu faço e que cada coisa vai despertando. Por exemplo, Jacosa, né? Nazaré, cidade de Jesus Cristo, Nazaré, em Pernambuco. Por sinal, lembrem-se de conhecer Nazaré, Pico, no município de Floresta do Navio, que é uma cidade, que eu digo, é a Meca do sertão de Pernambuco, e que venceu a fúria, a fúria do Virgulino, o rei do cangaço, um lampião rei do cangaço. Por aqui eu vou ficando, depois vou trazer mais vídeos para vocês. Dá o like aí, curte os meus vídeos, porque eu estou fazendo esse trabalho para falar sobre o Virgulino, né? E a minha teoria que o Virgulino era um assassino quanto mais, e que isso pode ter vindo no DNA, né? A raiva que a mãe dele tinha já por ter sido, digamos, abusada pelo Venancinho. E aí eu vou continuando com a história, tá bom?